Olá a todos, então agora a gente vai começar a nossa webinar juntamente com a Sara, e hoje vamos falar sobre a aplicação de número de ITIN e também declaração para não residentes. Considerando que a gente já está entrando já mais para um tax season, né, para uma temporada de imposto no ano seguinte, a gente sabe que existem muitas perguntas pertinentes à aplicação do ITIN, declaração, então a gente trouxe esse tema justamente para falar e esclarecer algumas dúvidas, né, dos clientes e até aqueles que ainda têm alguma dúvida em relação à aplicação, tempo de retorno do número do ITIN e tudo mais. Então eu estou aqui com a Sara novamente, deixar a Sara falar um pouquinho. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui novamente, agora com outro tema, aplicação de IT, né, que a gente tem muita demanda para esse serviço também. É um serviço muito importante para nós e hoje estaremos falando um pouco mais em detalhes sobre esse serviço e sobre o que é o IT, suas vantagens e tudo mais. Perfeito. A gente vai começar aqui com os slides então, para compartilhar com vocês. Uhum. Perfeito. Então, aqui, basicamente, um resumo dos temas que a gente vai discutir hoje. É o número de ITIN, o que é esse número? As vantagens de possuir um número de ITIN, como construir um crédito com o número de ITIN, o que é necessário para a aplicação do ITIN, vencimento do número de ITIN, quem precisa declarar imposto nos Estados Unidos, também uma parte muito importante que a gente vai estar discutindo hoje, quanto devo pagar pelo meu lucro nos Estados Unidos, o que devo pagar se investir no mercado de ações nos Estados Unidos, a retenção de meus ganhos pode ser evitada, também vamos falar sobre isso, quais são as minhas obrigações fiscais a cada ano. Esse vai ser os temas de hoje. Aqui começando a introdução, né, o que é esse número de ITIN? Aqui a gente colocou uma definição. Em resumo, o número de ITIN ele é um número de identificação fiscal para estrangeiros que não podem obter um Social Security Number. A gente sabe que um residente, um cidadão autorizado, ele tem um Social Security Number. Mas se você não pode aplicar para o Social, você tem a opção de ter um ITIN, tá? O ITIN, com o ITIN você vai reportar a sua declaração de imposto e pagar imposto nos Estados Unidos, e também você tem outras vantagens que a gente vai estar falando aqui no próximo slide. As vantagens de possuir o número de ITIN é que você pode abrir uma conta bancária nos Estados Unidos, né, com seu nome de pessoa física. Você pode investir, como, por exemplo, abrir conta bancária de investimento na bolsa, né, no stock market. Construir um crédito, que também é muito legal, um estrangeiro com o número de ITIN, ele pode construir um crédito nos Estados Unidos. E aqui, com construir um crédito, como construir um crédito, com o número de ITIN, você pode criar um bom histórico com a conta bancária, pode solicitar um cartão de crédito, também ter empréstimo para gerar crédito e realizar pagamentos pontuais. Um ponto também muito importante aqui nesse slide, a gente sabe que, inicialmente, quando você pede um ITIN, você já não vai ter um histórico de crédito. Para você pedir um cartão de crédito, nos Estados Unidos, tudo você precisa ter um histórico de pagamento, né? Isso aqui é muito importante. Então, inicialmente, por isso que é muito importante, eu sei que empresas, pessoas têm, na verdade, pessoas têm a conta bancária aberta, mas não tinham um ITIN vinculado à conta bancária. Então, todo esse histórico que você teve com a conta, eles não está atualizado ainda. Você precisa estar informando o seu ITIN para a conta bancária, para daí você já ter um histórico ali de conta, de movimentação, né? E aqueles que pediram o ITIN, eu sei que agora, inicialmente, antes você conseguia abrir conta, pessoa física sendo estrangeiro, sem o ITIN. Mas agora eu vejo que... bastante. Exato, maioria, vou dizer assim, ó, quase todos os bancos pedem que você possua um ITIN, justamente por alguns problemas que os bancos tiveram. E uma vantagem para você também, né, para você construir o seu crédito aqui como estrangeiro nos Estados Unidos. Exato. E aí, com isso, por exemplo, você não tem ainda, se você pedir o seu ITIN, você ainda não tem o seu credit score, você não tem o histórico ainda. O que pode acontecer? Você trazer recurso para a conta bancária, deixar o recurso em conta bancária. Às vezes, quando você vem nos Estados Unidos, paga algumas contas, algumas coisinhas que vai vincular, e aí você vai trazer mais recurso para a conta. Então, ele vai trazendo esse tipo, vai construindo esse crédito através dessas movimentações e pelo tempo de conta, histórico de conta. Então,
essas são as formas que você pode começar a construir um crédito aqui. Até, por exemplo, a pessoa pensa, eu penso em um dia vir para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, é uma boa forma de você começar a construir crédito, seja através do ITIN ou seja através de uma empresa, mas você já estaria começando de alguma forma, né? E uma pergunta que a gente ganha também, que eu vou adicionar, Jennifer, é que, por exemplo, eu consegui o meu visto de trabalho, a permissão de trabalho e vou ter um Social Security Number. O crédito, ele é transferido, o crédito que eu formei com o meu ITIN é transferido para o meu Social Security Number? E a resposta é que sim, você vai ter essa transferência dos créditos. Exato. Bom, o que é necessário para aplicar para o ITIN Number? A gente vai pedir uma cópia bem escaneada e colorida, tá, do seu passaporte. Ali a gente colocou uma foto do que não é permitido, que é uma foto do seu passaporte, e sim, ele tem que ser escaneado, né? Ele não pode ser ali através de uma foto. Um endereço de residência para a gente completar o formulário de aplicação, que se chama W7. Esse endereço, ele não pode ser nos Estados Unidos, ele tem que ser o endereço do seu país, sendo no Brasil, Argentina, Colômbia, tem que ser um endereço estrangeiro. A gente também faz uma videochamada para a verificação do seu passaporte, né, para verificar que o seu passaporte é um passaporte real e que realmente é você, por exemplo, José Manuel de Cândido ou José Manuel da Silva. Ele tem que estar, os dados têm que estar compatíveis, né, provando que você o que você está dizendo no seu passaporte, que é um passaporte real. E também o IRS ele pede um agente licenciado para assinar a verificação, né, do passaporte e para assinar esse formulário de aplicação. A gente, né, vai ser esse agente, temos toda a verificação e os documentos para fazer essa emissão do ITIN para você. E o valor também, que eu esqueci de falar, perdão, é $300 essa aplicação do ITIN Number aqui com a gente. Jenny, você está muda. Sim. Não consigo te ouvir. Perfeito. Agora sim. Para a gente fazer a questão da aplicação do ITIN, é muito rápido para fazer os documentos, né? Você manda para a gente por e-mail, a gente vai preparar, vai te mandar todos os documentos por e-mail mesmo para você assinar. E a gente precisa, tá muito importante isso, a gente precisa dos documentos originais assinados, porque o IRS, ele requer esse tipo de documento assinado originalmente. Exatamente. Então, o que os nossos clientes fazem? Eles mandam por FedEx ou DHL para nós lá no escritório em Miami, a gente recebe as folhas originais assinadas e a gente faz o envio para o IRS desses documentos. É muito importante essa parte do que tem que ser o documento original, né? Não pode ser digital, nada disso. Você vai receber os formulários por e-mail, mas você vai ter que imprimir na sua casa, trazer fisicamente para a gente, que você está em Miami, ou mandar, né, com a sua assinatura original para o nosso endereço, para a gente estar dando seguimento ao envio ao IRS da sua aplicação de ITIN. E depois que nós enviamos para o IRS, eles levam em torno de 2 a 3 meses para poder fazer a emissão do seu número de ITIN. Vai depender muito da demanda do IRS. Exato. E esse, infelizmente, é um prazo, né? A gente tem muitos clientes que precisam urgente desse número de ITIN, mas, infelizmente, não é um prazo nosso. É um prazo do governo, né, do IRS. Então, assim, infelizmente, não podemos mudar esse prazo. Exato, exatamente. Aqui a gente vai falar um pouquinho do vencimento do número de ITIN, tá? O número de ITIN, ele tem validade de 5 anos, se você reporta a sua declaração de imposto de renda ao IRS todos os anos. Se você não reporta a sua declaração de imposto de renda ao IRS, ele tem validade somente de 3 anos. Então, ali está escrito, né? Se seu ITIN não estiver incluído em uma declaração de imposto de renda federal dos Estados Unidos, pelo menos uma vez para os anos fiscais de 2020, 2021 e 2022, isso é um exemplo, o seu ITIN expirará em 31 de dezembro de 2023, né? Porque você não está reportando todos os anos, então vai ter validade somente de 3 anos. Mas se você reporta todos os anos, você tem 5 anos com o seu ITIN válido. E aqui a gente tem uma observação, né? ITIN com dígitos do meio, quarta e quinta posição, ali tem todos os números no slide, já estão expirados. Ou seja, se você tem um ITIN na quarta e quinta posição, com essas opções que a gente colocou aqui no slide, significa que o seu ITIN já expirou e você precisa renová-lo. A gente, aqui na Contador Miami, também fazemos renovação de ITIN. É o mesmo processo de aplicação, como falamos no slide anterior, e é o mesmo valor, $300. Aqui embaixo também tem
Estão inspirados os ITINs com dígitos centrais se emitidos antes de 2013. 90, 91, 92 e todos esses números ali citados. Então, também, se você tem esses dígitos centrais, significa que o seu IT também está expirado e você precisa renová-lo. Perfeito. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre quem precisa declarar imposto nos Estados Unidos. É uma pergunta que a gente recebe muito. Às vezes um cliente ele vem, eu tenho um imóvel nos Estados Unidos, mas eu não resido lá, então eu não preciso pagar imposto. Infelizmente, essa informação não está correta. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre quem precisa reportar, né, nos Estados Unidos. E o primeiro ponto é exatamente isso. Você deve apresentar uma declaração de imposto de renda nestes casos. Primeiro caso, você possui uma propriedade como investimento nos Estados Unidos. Então, se você tem um imóvel acá, independente se você mora ou não aqui, você precisa sim reportar a sua declaração de imposto com os seus ingressos e despesas do imóvel, porque você tem um investimento acá, você tem um investimento aqui, você tem uma propriedade, um imóvel aqui. Também, se você possui uma empresa nos Estados Unidos, também você deve reportar impostos da empresa. Em caso de LLC, você vai reportar a empresa e cada sócio. Se for uma corporação, somente a empresa que declara. A gente falou sobre a abertura de empresas na nossa webinar anterior, que está disponível agora no YouTube, se você quiser dar uma olhada também, é muito importante. Aqui, terceiro ponto, se alguém nos Estados Unidos pagou dinheiro a você em seu nome, pessoa física, ou para a sua empresa, você também tem que reportar esse ingresso, tá? Se você vendeu seu investimento nos Estados Unidos, se você tem uma propriedade, um imóvel, e esse imóvel foi vendido, precisamos reportar a venda desse imóvel, né? Com toda a informação, os custos, data e tudo isso. Se você tiver alguma retenção na fonte nos Estados Unidos, e também se você recebeu dividendos e ou juros de um investimento no mercado de ações dos Estados Unidos. Se você está investindo em estoques, que muitos clientes nossos investem em estoques, eles mandam para a gente o resumo final do ano e a gente coloca na declaração toda essa informação, né? Porque como você está investindo aqui nos Estados Unidos em estoques, é um ingresso que você está tendo e você deveria sim reportar a sua declaração de imposto com toda essa informação dos estoques. Você sempre vai receber do banco um resumo final com toda a informação, né, lucro se você teve lucro ou se você teve ali uma perda, né, uma perda. Sim, isso é algo que a gente vai falar também nos próximos slides sobre stocks markets. Exatamente. Então, seguindo para o próximo slide, a gente vai falar também sobre quanto pagar de lucro nos Estados Unidos. Aqui a gente tem basicamente uma tabela que a gente utiliza muito, né? Você pode ter que apresentar uma declaração de imposto de renda nos Estados Unidos, mas não precisa pagar imposto. São duas coisas diferentes. Aqui explicaremos quanto você deve pagar de imposto se você estiver devendo. Então, aqui a planilha, a tabela, desculpa, a gente pode ver que começa no 10%. Então, se você tiver um lucro de até 11 mil, você vai pagar 10%. Aqui a gente tem uma informação muito importante para trazer. Essa primeira informação que aparece na primeira coluna é a de 2023, que a gente vai começar a considerar no ano que vem. E a gente tem uma mudança positiva. Nesse ano, é considerado 10%, né? Você vai pagar 10% sobre o seu lucro até 10.275. A partir de 2023, que o ano que vem, em 2024, a gente reporta o ano de 2023, você vai ter até 11 mil, né? Para pagar 10%. Então, até 11 mil de lucro, você paga 10%. E depois, quando passa de 11 mil até 44.725, a partir do ano que vem, começa 12%. E assim, 22%, 24%, 32%, 35% e 37%. Se você quiser ter essa tabela também nos seus registros, a gente pode estar te enviando, que é uma informação muito importante para você considerar. Lembrando que isso se aplica na declaração anual. Exatamente. Aqui a gente tem como é calculado, né, usando a tabela de impostos. Então, como a gente falou no slide anterior, ali está, né, a tabela. Se você teve um lucro de 11 mil, você vai pagar 10% e depois, né, 12% e sucessivamente. Aqui a gente tem um exemplo de como é calculado. Por exemplo, Pedro não reside nos Estados Unidos.
uma empresa americana paga a Pedro $42 mil. Quanto Pedro precisa pagar de imposto? Aqui a gente fez um cálculo. Se ele teve 11 mil de lucro, olha ali, 11 mil foi aplicado 10%, que dá 1.100. E a partir, quando passou de 11 mil, vai ser considerado no 12%. Então, 31 mil, 12%, que totaliza 3.720. Então, o total, imposto total que ele vai estar pagando ao IRS, $4.820. Uhum. Exato. Perfeito. Muito obrigada, Sara. Nada. Agora a gente vai falar sobre o imposto que se aplica sobre ganho de capital. O ganho de capital ele é considerado quando você possui um lucro a longo prazo. Você investe um valor, vamos colocar um exemplo, um imóvel. Você investiu na compra de um imóvel e você manteve esse imóvel, seja na sua pessoa física ou pessoa jurídica, mais de um ano. Depois de um ano, você resolveu vender esse imóvel. Então, quando passou de um ano, se calcula nessa tabela que nós chamamos de long-term capital, que o que acontece? Vai aplicar essa tabela de imposto, não a anterior, sobre exatamente esse ganho de capital. Às vezes as pessoas confundem, mas existem esse ganho de capital, às vezes a pessoa vai ter o lucro da venda do imóvel, mas ele também alugou o imóvel por determinado prazo. Sobre o aluguel, é a tabela anterior, mas sobre o ganho de capital da venda do valor investido, seja o valor investido ou seja o imóvel, seria sobre o ganho de capital, né? Então, ali a gente tem a tabela que a partir na verdade, de 0 a 44.625, ele estaria isento de imposto. São os primeiros valores ali que não pagaria imposto, né? Sobre a diferença, pagaria 15% até 497. Não estou conseguindo ver porque não está muito grande, mas acho que é no 490, não, 492.300, desculpa. Então, por que a gente está considerando essa coluna? Porque aqui nos Estados Unidos, quando você é não residente, não importa se você é casado no Brasil, se você é não residente, aqui nos Estados Unidos você é tratado como um indivíduo, uma pessoa solteira. Então, sempre vai ser considerada essa coluna do single, né? Para quem é não residente. Então, por isso que eu já considerei diretamente aquela tabela, a coluna que fala sobre single, né? Solteiro. Então, esse é a tabela que se aplicaria. Uma coisa muito importante também, que eu tenho vários clientes que às vezes me pedem, me faz mais ou menos um cálculo de quanto que eu vou pagar quando eu vender esse imóvel. Porque eles sabem que existe essa tabela dos primeiros 44 mil isento. Então, eles já falam para mim, eu sei que os primeiros 44 eu não vou pagar imposto. Mas eu falo, só um minutinho, a gente tem que analisar todos os fatores. Porque o que acontece? Se você comprou o imóvel muitos anos atrás, 2014, 2012, o seu imóvel está depreciando há muito tempo. Esse tempo de depreciação, o IRS já entende que você já usufruiu dessa isenção dos primeiros 44. Até às vezes passou. Então, muitas vezes, quando você for vender um imóvel que já foi há muito tempo comprado, não vai aplicar essa isenção para você, porque você já utilizou a depreciação ano a ano como prejuízo, né? Seja da pessoa física ou jurídica, você já utilizou esse valor anualmente. E, claro, isso também vai trazer, historicamente, se você declarou todos esses anos, ele vai trazer o que a gente fala, ele vai arrastar esses prejuízos que você acumulou. Então, de alguma forma, você vai usufruir sim, só não vai ser exatamente dessa tabela, né? Então, a gente tem essa tabela aqui para lembrar desse ganho de capital. E agora a gente vai falar sobre o que a gente falou sobre stock market. Stock market é os investimentos na bolsa de ações, né? Bolsa de valores aqui nos Estados Unidos. Você tendo um white, uma empresa, você pode fazer esse tipo de investimento, né? Aqui está falando que a gente o cliente sendo não residente, muita gente fala, por eu ser não residente, eu estou investindo aqui na bolsa, eu não vou precisar pagar imposto nenhum sobre isso, porque eu não resido nos Estados Unidos. Mas se você está aplicando na bolsa americana em ações de empresas americanas, e essas ações se você está recebendo dividendos, não importa se você não é residente, você vai ter que declarar e pagar. Na verdade, o que acontece normalmente, os bancos eles já fazem a retenção dos 30%. Né? Mas por isso que a gente falou no início, o banco ele vai te fazer um reporte com todo o resumo, com tudo certinho,
E ele vai te dizer o que você teria que já foi retido e o que não foi retido. E aí é por isso que é importante a gente fazer a declaração, porque vai ter situações que o banco já te reteve e tem situações que não, né? Então é muito importante esse relatório para mandar para a gente. E muitas coisas que outra opção que tem é investir em ações que somente vai dar um ganho de capital. Que sobre ganho de capital não teria pagamento de imposto, não teria retenção. Somente sobre se você receber dividendos ou interesses, né, que a gente fala, juros, né? Se você receber juros sobre esses investimentos. Mas se você está dando um ganho de capital é o que a gente falou. Você investiu um X valor e você está tirando outro X valor. Você investiu 100 e você está retirando 110, você não deveria pagar sobre isso. É só o que caracteriza dividendos e interesses. Então, a retenção de meus ganhos, ela pode ser evitada? Essa retenção de meus ganhos, a gente fala muito para pessoas que estão vendendo imóveis, né? Por exemplo, se você comprou um imóvel em pessoa física, sendo não estrangeiro, no momento que você for vender esse imóvel, eles vão te fazer uma retenção, não é nem Sendo imposto. não Eles vão te residente, fazer né? não residente, isso, sendo não Uhum. residente, desculpa. Eles vão te fazer uma retenção, usualmente é 15%, mas vai realmente depender do valor do imóvel, várias situações. Mas usualmente é 15% que é retido. Uhum. Então, é importante lembrar, para que isso não ocorra, existem formas que você pode evitar isso, né? Por isso que quando o cliente vem para a gente falar, eu quero comprar um imóvel, eu quero investir em imóvel nos Estados Unidos, a gente fala, não faça em nome de pessoa física, faça em nome de pessoa jurídica, né? Para proteger justamente sobre essa retenção de imposto no momento da venda do imóvel, que é o FIRPTA, né? O que a gente chama de FIRPTA. Então, quais são as formas de você evitar isso, né? A gente colocou aqui algumas maneiras. Você pode abrir essa empresa, sendo ela Corp ou LLC, lembrando que precisa ter de mais de um sócio, se for uma LLC. Corporação, sendo corporação, você já está ok se você comprar um imóvel em nome da corporação. E se você também fizer uma outra opção que se chama o 1031 Exchange, 1031 Exchange. É um formulário, é um documento que você faz quando você está vendendo um imóvel, você diz que você já vai encontrar outro imóvel para comprar. É uma troca, né? Você está vendendo um imóvel para comprar outro. Então, e você tem um prazo, não sei se são 45 dias, 60 dias, alguma coisa assim, para você encontrar o outro imóvel. Você não pode receber esse dinheiro da venda, esse dinheiro tem que ficar numa escrow account do closing agent, isso tudo é feito pelo closing agent, e ele vai fazer esse documento para você. Você está vendendo, mas você já vai comprar outro. Então, você não caracteriza lucro, caracteriza reinvestimento. Aí, muito cliente fala para mim, mas eu estou vendendo esse imóvel porque eu já vou comprar outro, mas eu não quero fazer isso. Eu falei, se você não quer pagar sobre o ganho de capital e não quer ter problema com FIPTA, está no seu nome pessoa física, faça dessa maneira, que tem que ser feito dessa maneira. Senão, se você for vender diretamente, ganhou o dinheiro, recebeu o dinheiro em conta, depois você vai pensar em comprar em outro, é outra coisa, já está caracterizado o lucro nessa operação. O 1031 Exchange é porque você não recebe o dinheiro da venda na sua conta. Isso fica com o closing agent até você encontrar um determinado imóvel, outro imóvel para fazer a troca. E também outra forma de a gente fazer para evitar essa retenção de FIRPTA é um formulário que se chama 8822B. Esse formulário, 828822B, esse formulário a gente tem que fazer com antecedência, precisa ser feito com muita antecedência. Por quê? Quando você pensa em vender um imóvel, às vezes você já achou o comprador, mas aí a gente chama o closing date, né? O dia do fechamento da venda. Antes desse dia do fechamento da venda, você já tem que ter enviado os documentos para o IRS desse formulário, que é o 8822B. É você dizer para o IRS, eu estou vendendo esse imóvel, você vai mandar do contrato de venda, que a gente vai chamar, que é o draft, né, o rascunho, não é o definitivo, porque o closing, o fechamento vai ser feito só daqui a alguns dias, mas a gente envia os documentos para o IRS, indicando, IRS, esse aqui vai ser a venda do meu imóvel, eu sou não estrangeiro, mas eu não estou tendo lucro nessa venda, o meu lucro não está sendo tudo isso que vocês querem reter de mim, porque é 15% sobre o bruto da venda, né, do imóvel,
Então, esses documentos a gente vai dizer para o IRS, olha, IRS, a minha venda não teve lucro, ou o lucro não foi assim. Então, essas condições é o certificado que a gente manda, a gente vai mandar esse documento, mais os documentos da venda, e alguns outros documentos adicionais que precisam ser enviados. Lembrando que nessa questão, o ideal é que tenha ITIN. Então, às vezes é muito importante já ter o ITIN, né? Uhum. E é como a gente colocou aqui, precisa ser enviado para o IRS ao menos 2 semanas antes da venda do imóvel. Então, é algo que precisa ser feito com muita antecedência. Uhum. Agora, se você não tiver como evitar, a outra questão é, se você não teve como evitar, né? Em qual seria a situação de que você não conseguiu evitar essa retenção? É que você já está muito perto, você já contatou a gente muito perto do closing date, do final da data que vai ser feita a venda do imóvel. Não tem como a gente trabalhar com aquele prazo de 2 semanas antes, então a gente vai ter que fazer diretamente esse documento que se chama 8288 e o formulário 8288A, que a gente envia tudo para o IRS, desde os documentos da venda, o cheque que precisa ser pago, né, para o IRS, desse valor dos 15%, a gente envia tudo com os documentos da venda. E aí, no ano seguinte, você vai poder reclamar a devolução do valor de acordo ao cálculo do lucro, porque lembrando, 15% sobre o bruto da venda. Então, o lucro, às vezes, realmente não vai ser tudo aquilo que foi retido. Então, alguma parte o IRS teria que devolver para você. Mas isso tudo a gente faz certinho no cálculo na declaração do ano seguinte à venda, né? Uhum. E o que mais a gente tem que falar aqui? E também para chegar nessa situação, eu já tenho vários clientes que estão nessa situação, eu falo, o que você puder fazer para evitar, melhor. Mas se não tem jeito, a gente vai fazer esses documentos e depois a gente precisa lutar mesmo, lutar para o IRS devolver esse dinheiro, porque não é algo muito fácil. Vou dizer Uhum. que depende muito do IRS, porque a gente manda documento, manda todas as informações corretas, mas às vezes no sistema deles eles não lançaram corretamente o cheque recebido, então eles acham que não receberam esse dinheiro para poder devolver para você. Então tem N situações. Se puder ser evitado, melhor. Mas se não, temos a solução de fazer esse tipo de documentação para depois pedir a devolução ao IRS. E pode demorar 1 ano ou mais, né? Muito importante esse prazo. Infelizmente, demora É, bastante. Por isso que a exatamente. gente faz de tudo para evitar essa situação. Exatamente isso. E aqui a gente está falando sobre as obrigações fiscais a cada ano, né? Quais são as minhas obrigações fiscais a cada ano? Com a renovação, com uma empresa nos Estados Unidos, você precisa renovar todo ano a empresa no estado de criação e tem que ser dentro do prazo, né, para evitar multas. Aqui a gente coloca na Flórida, né, se você tem uma empresa na Flórida, tem que ser renovada todos os anos antes de 1º de maio, né, e fica $250, a gente faz essa renovação para você também. Em Delaware, se você tem uma corporação no estado de Delaware, a gente tem que renovar antes de 1º de março para evitar multas, tá? E se você tem uma LLC, você tem um pouquinho mais de tempo, e é 1º de junho a renovação de uma LLC em Delaware. $500 a renovação em Delaware, também temos o serviço. Em Wyoming, antes do 1º dia do mês aniversário da criação da empresa. Também $250 para esse estado. E também uma obrigação fiscal muito importante, que a gente também está falando aqui, é fazer a declaração de imposto ao IRS dentro do prazo. Aqui a gente está colocando os prazos, para a LLC, 15 de março, tá? A gente também pode optar por fazer até 15 de setembro com a extensão. Se você é cliente nosso, a extensão é enviada automaticamente ao IRS entre janeiro e fevereiro, então você tem ali com a extensão até 15 de setembro para reportar a declaração de imposto da sua LLC. Se você tem uma C Corp, até 15 de abril, também com a extensão até 15 de outubro. E no estado da Flórida, né, com a corporação, você precisa também fazer a declaração ao estado de criação, na Flórida, até 1º de maio. A S Corp, que é só para residência, esse caso aqui, é até 15 de março e com a extensão até 15 de setembro, como a LLC. E a individual, que a gente está falando aqui, né? Se você possui um ITIN, um ITIN, ele é para você reportar os seus impostos nos Estados Unidos e pagar, no caso de lucro. E aqui a gente tem o prazo da
declaração individual, que é 15 de abril. Quando você é não residente, você pode fazer até 15 de junho. E também, com a extensão, você pode fazer até 15 de outubro, mas a gente recomenda que se você vai ter impostos a pagar ao IRS, que você faça e pague o que você vai dever até 15 de junho para evitar juros. Uhum. Sim, é importante lembrar que 15 de abril é a data de prazo que a gente poderia enviar uma extensão, no caso de você dever imposto, sendo não estrangeiro, Sim. sendo não Se você não é residente. cliente nosso ainda, a gente pode estar enviando essa extensão. Mas se você já é cliente, já vai ser enviado automaticamente no começo do ano. Mas, né, que nem a Jennifer falou, quando você chega para a gente, você chegou dia 14 de abril, é muito complicado para a gente fazer em um dia a sua declaração de imposto. Então, a gente enviaria a extensão e você poderia reportar, né, 15 de junho, se você vai pagar, a gente recomenda, e até 15 de outubro, com extensão, se você não consegue reportar ali até 15 de junho. Exatamente. E aqui a gente fala um pouquinho dos nossos serviços, né? Nossos serviços principais aqui na Contador Miami, abertura de empresas, a gente faz abertura em todos os estados, mas aqui a gente está citando os principais estados que a gente trabalha. Flórida, $600 a abertura de empresas, no estado de Delaware, $900, em Wyoming também é $600. A gente também faz abertura de BVI, né? Uma empresa nas Ilhas Britânicas. Também fazemos em outros estados, em outros países, desculpa. A Jennifer pode me confirmar, mas eu acho que a gente também faz no Panamá, né? A gente faz abertura em outros países. Aí você pode vir falar com a gente confirma. Mas a BVI a gente trabalha bastante, que é a abertura $2.000. Aqui a gente tem os nossos honorários para declaração de impostos. Se você tem uma LLC, começa em $300. Vai ser adicionado $50 para esse valor se você tem um imóvel. Então, se você tem um imóvel, seria 350. Se você tem 2, 400 e assim sucessivamente. Da corporação, também a partir de $300, se adiciona $50 se você tem imóveis. Declaração de imposto individual, que a gente estava falando aqui, é a partir de $200. Mas esse valor é se você já tem o número de ITIN. Se você ainda não possui o número de ITIN, a gente teria que aplicar o seu número de ITIN, e ali abaixo já temos o valor, que é solicitação de ITIN, que ficaria $300. Nessa solicitação de ITIN, se envia também uma declaração de imposto ao IRS, seria a sua primeira declaração de imposto ao IRS, onde a gente pede, né, o número de ITIN. Já aplica, junto com a declaração, o formulário W7, que é o formulário de aplicação para o ITIN Number. Aqui, como a gente falou do FIRPTA, né, para conseguir o dinheiro de volta que foi retido no momento da sua venda, se você faz em pessoa física, o FIRPTA, $800. Aqui abaixo a gente tem o nosso mailing service, que é o serviço de recebimento de correspondências, onde você pode estar utilizando o nosso endereço para ser o endereço da sua empresa, e você vai ter acesso ao nosso portal com o seu usuário e senha para conferir todas as correspondências digitalizadas, tá? E esse serviço é $400 por ano, ou também você tem a opção de pagar por mês, que seria, então, $50 por mês. O serviço virtual com VoIP, endereço físico, $150 por mês. Esse VoIP é o telefone virtual nos Estados Unidos, certo? Perfeito. E também o serviço de gerente com abertura de conta bancária. A gente falou com bastante detalhes desses serviços na nossa webinar anterior. Se você quiser conferir, já está disponível no YouTube da Contador Miami. Esse serviço de gerente com abertura de conta bancária fica $1.000. Nesses $1.000 está incluso o serviço de gerente e a abertura de uma conta bancária. Se você precisa de uma conta bancária adicional, aí a gente te cobraria $450, se você já possui esse serviço. E também o EIN Express, a gente fala também com bastante detalhes na nossa webinar anterior, é $400. Exatamente. Bom, esse praticamente foi o que a gente quis trazer para essa webinar de hoje, algo bem resumido, mas também bem importante, né? Os assuntos do ITIN e tudo mais, para você ter em conta, né?
para fazer a sua declaração, se você precisa declarar, questão dos benefícios e tudo mais. E qualquer dúvida, aqui a gente deixa o nosso contato, né, tanto o meu quanto o da Sara. Se você tiver qualquer pergunta, ou se você já é cliente, se você quer saber se já venceu o seu whiting, ou você gostaria de abrir uma empresa, qualquer situação, a gente está aqui à disposição de vocês, né? Queremos agradecer a todos que estiveram presentes nessa webinar e boa tarde a todos. E a Muito gente vai deixar um obrigada. pouquinho aqui o Claro, eu slide. quero agradecer também a todos presentes, a Jennifer também aqui por estar comigo nessa webinar. Obrigada a todos. Boa tarde. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.